Já peço perdão porque eu acho que eu estou em uma crise alérgica, começou agora à tarde. Vamos fazer a leitura então de Atos, capítulo 8. Quero ler os 8 primeiros versículos. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos sedentos pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós não estamos aqui em vão, ó Deus. O Senhor nos trouxe aqui porque tem algo a nos dizer, ó Pai. Que nossos corações possam realmente estar preparados para receber a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida de cada um desses irmãos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, falar na hora certa é uma virtude, ela deve ser cultivada. Saber a hora de falar é uma característica dos crentes. Devemos saber a hora de falar. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas em uma escultura de prata. É algo valioso. Uma palavra apropriada, dita ali no momento certo, ela pode salvar a vida, pode livrar do perigo, pode estimular, orientar, corrigir, ajudar, pode repreender. É uma bênção. E os bons cristãos sabem disso e esperam para abrir a boca na hora certa. Alguns ainda têm um pouco a aprender, acabam se precipitando. Mas o que a gente muitas vezes não se deu conta é que em relação ao Evangelho, essa regra não vale. Hoje de manhã na EBD, o pastor Manuel disse que a salvação e a vitória vêm pela pregação do Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho, as pessoas serão salvas. Deixa aí marcado em Atos 8, mas abre rapidamente comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim a Escritura: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então nós devemos nos preocupar com a maneira de pregar o Evangelho. Devemos nos preocupar, com a forma de falar. Mas nós não precisamos nos preocupar se é hora de falar dela ou não. Quando será que é hora de evangelizar? Toda hora é hora de evangelizar. A hora é agora, está na hora. Esse texto aqui de Atos 8 nos desafia, acima de tudo, nos motiva a evangelizar. Ele responde a essa pergunta: por que a hora é agora? E a primeiro argumento que eu quero trazer para os irmãos, olhando para esse texto, é porque toda hora é hora de pregar o Evangelho. Jesus havia dado uma missão para a igreja. Se vocês olharem ali o primeiro capítulo de Atos, no versículo 8, ele disse: vocês serão minhas testemunhas por toda a terra. E aí ele subiu aos céus e ele termina então o seu ministério terreno.
E logo no começo do capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Aí a igreja em Jerusalém, ela volta a chamar a atenção dos líderes judaicos ali. Estevão, então, ele é preso. E mesmo ali, na face da morte, ele não se cala. Ele prega como a última chance de evangelizar aqueles líderes religiosos que estavam ali na sua presença. Olha a situação que a igreja estava vivendo. Estevão, nesse texto que nós lemos, havia sido apedrejado até a morte. Ele acabou de ser sepultado. A igreja ainda estava sofrendo ali com toda a dor, com todo o luto pela morte do primeiro mártir ali, um jovem, carismático, diácono, que não negou a Cristo. E a posição radical de Estevão aqui, ela desperta a oposição a esse movimento cristão. E todos, exceto os apóstolos, são forçados a sair de Jerusalém. E no versículo 4 diz ali, mesmo assim, Saulo, porém, assolava a igreja, invadindo suas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava no cárcere. Aparentemente não era hora de pregar. Era hora de se calar, hora de se esconder. Mas não foi assim que aqueles irmãos fizeram. Pelo contrário, fugindo da morte, eles não perdiam a oportunidade de pregar o evangelho. Cada viagem forçada que eles faziam, eles iam semeando a palavra por toda parte, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus mandou que fizéssemos. Eles sabiam que sempre é a hora, não perdiam oportunidades, mesmo arriscando as próprias vidas. Mas e quanto a nós? Eu tenho um livro que conta de vários testemunhos de cristãos. São casos assim bem emocionantes, chocantes, e eu queria compartilhar um com os irmãos aqui. Quero contar brevemente um caso que aconteceu lá na Coreia do Norte, lá na década de 50. E acredito que os irmãos saibam que a Coreia do Norte, desde quando começaram a fazer ali essa estatística, né, dos piores lugares para ser cristão, ela está sempre ali no topo. Quando classificaram os países, né, das igrejas perseguidas ali. E quando a família de Kim Sung assumiu o poder, impôs ser venerado, inclusive até mesmo com uma estátua, e tinham que o adorar ali, né, ou se prostrar por aquela estátua, a Coreia do Norte tem sido um lugar insuportável para se viver. Ter uma Bíblia em casa é prisão instantânea. 1 em cada 3 pessoas é um espião. 1/4 lá da população carcerária está presa ali por ser cristão. É um lugar horrível para ser cristão. E aí na década de 50, um pastor e 27 pessoas, para fugir dessa perseguição, eles decidiram viver cavados em tocas ali, embaixo da terra. Porém, os comunistas, né, eles encontraram esses túneis quando eles estavam construindo uma estrada. E todos eles foram capturados e obrigados a negarem a Cristo. Homens, mulheres, crianças, nenhum deles negou. Então, pegaram as crianças, amarraram cordas nos seus pescocinhos ali e perguntaram mais uma vez aos pais se eles iam negar a Cristo. E em resposta a isso, um dos pais disse aos filhos: filhos, nós nos vemos em breve no céu. E as crianças morreram caladas ali. Aí então enfileiraram aqueles homens e mulheres deitados no chão, à frente a um rolo compressor. E mesmo assim, não negaram. E pelo contrário, começaram a cantar e a dizer como Deus é maravilhoso. E eu contei essa história com bem menos detalhes do que havia no relato, que já é um tanto chocante assim. Mas eu quis contar essa história por causa da frase que o autor daquele texto havia dito. Ele termina dizendo a respeito disso, ele fala assim, se nem o governo mais opressor da terra consegue destruir a igreja de Jesus, por que Satanás continua tentando? Ele fala, ele continua tentando porque nos países livres, seu sucesso tem sido maior que nos lugares onde a igreja é perseguida. Portanto, são os cristãos perseguidos que têm de ajudar a igreja livre. Isso
nos choca um pouco em perceber que nós não somos perseguidos, pelo menos não ainda, não dessa forma. Nós não temos os nossos filhos com cordas ásperas nos seus pescoços. Nós não temos, nenhum de nós aqui está nessa mesma situação dessa igreja, pelo contrário, podemos estar aqui, ninguém está nos obrigando a estar aqui, nem fechando as nossas portas. O nosso país é um país laico ainda, mas nós não somos uma nação de evangelistas. Nós precisamos nos despertar para a urgência de pregar. E ninguém está nos forçando a nos calar. Ninguém está invadindo as nossas casas, ninguém está nos expulsando para que longe de casa a gente pregue. Será que não está na hora de pregar, então, para quem está perto de você? Pode ser que o pastor nunca tenha acesso àquele seu colega de trabalho ali, alguém de dentro da sua família. É você que tem que levar a palavra também. É através da sua vida que aquela pessoa pode conhecer Jesus Cristo, ter contato com o Evangelho. Você tem a oportunidade de levar a palavra a essas pessoas. A hora de pregar é agora, porque toda hora é hora de pregar o Evangelho. E a hora de pregar é agora, porque nós já temos a mensagem. Nós já temos a mensagem. Porque talvez a primeira desculpa que vem na nossa mente é que talvez seja a mesma reação de Moisés ali. Eu sou pesado de boca, eu tenho dificuldade para falar. Ou eu não sei tanto ainda sobre o Evangelho, sou novo na fé. Mas olha o primeiro versículo de Atos 8. Os que fugiram e estavam pregando o Evangelho não eram os apóstolos, não eram os líderes ali da igreja, eram as pessoas, todos ali, que possuíam a mensagem, como todo cristão autêntico possui essa mensagem. Eles sabiam que a salvação é pela graça somente, sabiam que todos os homens sem Cristo estavam condenados ao inferno, sabiam que Jesus é o único caminho para a salvação. Viu que tudo isso que eu falei agora, a graça, o inferno, Jesus, vocês conhecem. Então, para evangelizar, você não precisa entender de toda a teologia sistemática profunda. Não precisa entender o porquê de todas as coisas. Se você sabe o que Cristo fez pela sua vida, é o que você precisa para começar. E eu não estou te desincentivando, te desmotivando a se aprofundar. Muito pelo contrário, lá em Araçatuba eu tenho dito e tenho tentado de todas as maneiras estimular as pessoas a se aprofundarem cada vez mais. Estudos bíblicos, células, seja qual for o trabalho que vocês têm, a devocional em casa, todo dia, é imprescindível para a nossa vida. Devemos sim nos aprofundar cada vez mais. Porém, saber o que foi a cruz, quem é Deus, o que Jesus Cristo fez por você. Você já tem uma mensagem. A mensagem que você ouviu hoje, a mensagem que você ouviu na semana passada. Replica essa mensagem. Leve essa mensagem. Nós estamos crescendo em conhecimento a cada dia. Precisamos, sim, de crescer cada vez mais. Mas não espera você saber tudo para começar a evangelizar. 4 anos de seminário não nos ensina tudo da teologia. É a nossa vida. É o nosso caminhar com Deus. É todo dia nós aprendemos. E quando eu penso a respeito dessa desculpa de não ter conhecimento necessário, vem uma história de um homem que eu também quero compartilhar com os irmãos, que aconteceu lá no Vietnã. Esse homem era fiel ao Partido Comunista, ele também do norte do Vietnã, e ele se chamava Adam. E no seu rádio ele começou a captar ali programas cristãos. E de início ele achou aquilo tudo uma superstição, não deu muita bola para aquilo, mas continuou ouvindo. E depois de 2 meses ouvindo ali, foi inevitável. Ele não resistiu ao poder de Cristo, às ministrações, ao louvor. O amor de Deus invadiu a vida daquele homem de tal maneira que ele também começou a passar e a replicar aquilo que ele ouvia para os seus vizinhos, seus amigos, falava de Jesus a quem estava próximo ali. Mas a alegria dele durou pouco.
29 de dezembro de 98, a polícia invadiu a sua casa, levou presos, sem ele poder nem se despedir da sua esposa, nem dos seus filhos. Ele foi levado a um campo de trabalhos forçados, se ele não carregasse 2.000 tijolos todos os dias, era espancado brutalmente. Quando ele achou que não suportaria mais nenhum dia naquele lugar, ele foi então solto. Foi liberto em outubro de 2000, mas estava em prisão domiciliar. Primeira coisa que ele foi fazer, foi voltar de onde ele tinha parado. Começou a evangelizar ali de novo seus amigos, os seus vizinhos próximos, e a ameaça veio. Eles falavam para ele, você acabou de voltar, você vai ir para lá e você não volta, você não vai mais sair de lá. Mas ele estava comprometido com o campo missionário, onde o trabalho para o reino de Deus nunca é forçado. Mesmo sobre forte ameaça, dizem que ele continuou pregando e testemunhando o evangelho. E ele não teve tempo de estudar, ele não teve tempo nem mesmo de ter contato com todos os textos bíblicos. Mas ele continuou a falar de Jesus ao seu redor na mensagem que ele havia ouvido. A hora é agora, porque toda hora é hora de pregar o evangelho. A hora é agora, porque nós já temos a mensagem. Você não tem uma Bíblia aí? Temos a mensagem. Nós achamos que precisamos de muito preparo, muito estudo para evangelizar. Quanto nós precisamos é entender o que Corrie ten Boom disse. Ela era uma escritora que salvou judeus do nazismo. E ela falou assim: quem não é missionário é campo missionário. É simples assim. Quem não evangeliza tem de ser evangelizado. Quem não fala do amor de Jesus ainda precisa conhecer o amor de Jesus. Será que nós conhecemos, nós falamos, precisamos testemunhar desse tesouro que possuímos? E mais uma coisa, a hora é agora, porque o povo quer ouvir. Quem não gosta de receber uma boa notícia? E o evangelho é justamente isso que ele significa, uma boa nova, uma boa notícia. E se tem pessoas que precisam ouvir uma boa notícia, essa hora é agora. Olha o versículo 6. As multidões paravam para escutar as coisas que o discípulo Filipe dizia. Naquela época tinha quem o escutasse, hoje não é diferente. Existem pessoas sedentas por um pouco da palavra. Às vezes elas nem sabem disso. São ariscas contra o evangelho. Mas é isso a solução para a vida delas. Nós sabemos, não foi assim com você? Os livros mais vendidos na Amazon hoje são livros de autoajuda. Como alcançar o sucesso, até pouco atrás estava aquele O Milagre da Manhã, livros que buscam libertação, o coaching e tantos treinamentos para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. As pessoas estão buscando essas palavras motivacionais, elas buscam sentido para a vida. Basta você entrar na rede social, seja ela qual for, e você vai perceber como as pessoas, e cada vez mais jovens, estão se tornando pessoas assim melancólicas, depressivas, sedentas por carinho, por atenção, precisam de algo para suprir aquele buraco dentro do ser. E vocês sabem qual é a resposta para o sentido da vida. Nós jamais vamos encontrar sentido para a nossa vida aqui neste lugar, porque nós fomos criados, nós não fomos criados para essas coisas, para ter pessoas dando curtidas na sua foto, não é isso que preenche. Nós somos criados para glorificar a Deus, para ter vida com Deus, com Cristo. E 3 semanas atrás, lá em Araçatuba, nós oramos pela família de um jovem de 18 anos que havia se suicidado. Nossa, hoje eu estou trazendo muita história triste. Mas realmente é muito triste. Não tinha nenhum motivo aparente para ele ter feito isso. Estava indo para o exterior, ia estudar música e jogar tênis profissionalmente, de uma boa família, um rapaz bonito. 2 horas antes dele se jogar do 22º andar, havia pedido para sua mãe preparar uma roupa para ele, passar uma roupa que ele ia usar. 2 horas depois ele se joga lá do 22º andar e deixa uma carta dizendo que a vida dele não tinha sentido. Quantas pessoas agora não estão se questionando também, por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Porque tem procurado longe da palavra, longe do nosso sentido, longe da nossa essência que é Cristo.
Quantas pessoas não precisam ouvir que há sentido para a vida? Que é Jesus Cristo, que morreu por nós, que deu a vida por nós, que nos libertou. É por isso que vivemos. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. A vida sem Cristo não faz o menor sentido. Então a hora de pregar é agora, porque o povo quer ouvir. O povo precisa ouvir. Os jovens, os idosos, homens, mulheres, todos precisam conhecer a Cristo urgentemente. Lembra como foi a sua conversão? Às vezes já faz muito tempo. Às vezes foi recente. Às vezes você não queria saber das coisas de Deus. E hoje você está aqui. E como você, existem milhares lá fora também. Às vezes são arredios à palavra, mas que precisam ouvir como você ouviu. Lembra como foi? Precisamos matar a sede, a fome espiritual desse povo, apresentando a Jesus Cristo. Mas não apenas dizendo, mas vivendo. João 15, 27 diz para nós sermos testemunhas. E lá em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos só de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos testemunhar com a nossa voz, com a nossa vida. É o Evangelho que é vivo, é verdadeiro dentro de cada um de nós. Somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. A nossa pregação vai além de dizer, mas vai dar autenticidade também em viver essa mensagem, viver esse Evangelho que nós pregamos. E você demonstra isso no seu serviço, na maneira que você contribui para a obra de Deus. Quando você glorifica a Deus com a sua vida. Isso é ser um cristão autêntico. Temos muitos tipos de cristãos e muitas pessoas que se dizem cristãs. Mas o povo, as pessoas precisam desse cristianismo que nós vemos na palavra. Que é pregado aqui com certeza. Conheço, sei que aqui é a Bíblia que é sendo pregada. Vocês conhecem a palavra. E a hora de pregar é agora, porque toda hora é hora de pregar o Evangelho. A hora de pregar é agora, porque nós temos a mensagem. A hora de pregar é agora, porque o povo precisa ouvir. Mas tem mais uma coisa. A mais importante de todas, porque sem essa, tudo que eu falei não vai ser possível. Nós seremos frustrados na nossa tentativa. A hora é agora. Porque Deus está conosco. É Deus que faz a obra. Se não fosse isso, nós seríamos totalmente frustrados na nossa vida de santidade. Nós não conseguimos nem mesmo ser bons o suficiente. É pela graça, é por Cristo, é pelo amor de Deus. E aí no final do versículo 6 e 7, nós vemos que Filipe, ele operava sinais e milagres. Filipe não tinha nenhum superpoder. Não era mais poderoso que ele, era um ser humano. O poder não vinha dele, era poder de Deus agindo através da sua vida e de outros também. Meus irmãos, a hora é agora, igreja. A hora é agora, porque Deus está conosco. Nós temos a promessa bíblica e nós confirmamos isso todos os dias. É Deus que nos prepara, é Deus que nos auxilia, é Deus presente na nossa vida. É por isso que estamos aqui hoje. Você não vem aqui apenas para receber bênçãos. Você vem aqui por causa de Deus. Vem aqui para cultuar a Deus. E é inevitável que as bênçãos de Deus não acompanhem a Ele. E nós somos abençoados, somos enriquecidos pela presença dEle. Isso é maravilhoso. Igreja, tudo na sua vida tem um propósito. Tudo. Deus tem dado oportunidades para mostrar o quanto você o conhece e o ama. Quando você compartilha a sua fé, não se envergonhe do Evangelho. Sei que essa cidade precisa de Jesus Cristo. Assim como Araçatuba precisa, assim como todo o nosso país precisa conhecer o Evangelho. Você sabe disso. Eu não estou trazendo aqui nenhuma mensagem
visionária, nada novo, muito pelo contrário, algo do mais básico que nós temos. Mas que às vezes a gente precisa ser motivado novamente a testemunhar do Evangelho. A gente se acomoda, começa a ficar acostumado com o nosso dia a dia. Às vezes começamos a nos preocupar mais com o que as outras pessoas vão pensar de nós do que na urgência de testemunhar do Evangelho. Que há pessoas como esses exemplos que eu trouxe, que não restam mais muito tempo, mas que é a sua obrigação levar o Evangelho, é a sua missão. E essa missão só terá fruto por causa de Deus. Ele já sabe quem são os escolhidos, Ele já escolheu. Tem muita gente que não compreende muito bem a predestinação e torce o nariz para ela, mas talvez é uma doutrina das que mais nos motiva a ir testemunhar do Evangelho. É como você ir fazer uma pesca com a certeza de que tem peixe lá. É você testemunhar do Evangelho com a certeza de que Deus já escolheu pessoas para fazer parte da sua obra. Quer salvar, quer resgatar muitos como você foi resgatado um dia. Mas para isso, Deus deixou essa missão para nós, cristãos. E os dias são maus. Está se aproximando o fim. E nós temos que testemunhar dessa palavra. Tudo em nossa vida tem um propósito. E Deus, Ele é tão presente nas nossas vidas, Ele se importa tanto com cada um de nós, que Ele veio a esse mundo. E Ele entregou a sua vida para pagar um preço que nós deveríamos pagar, por causa do nosso pecado. Que Deus faria algo assim? Que Deus é tão maravilhoso que desceu da sua glória, se fez um homem, não precisaria sentir dores, mas se permitiu sentir dores. Se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ter um sentido para a nossa vida. Para que Ele pudesse trazer libertação, transformação. Jesus sofreu na cruz para que hoje você ou alguém que você ama seja liberto do alcoolismo, seja liberto de idolatria, de pornografia, seja lá qual for o pecado. É só por Jesus Cristo. E a hora é agora, de nós vivemos o Evangelho vivo na nossa vida. Não espera para depois. Deus está conosco, Deus nos dá essa mensagem. E uma das lições mais importantes que eu tive no seminário é que quando eu levo a palavra de Deus, e quando você leva a palavra de Deus, você não precisa ter medo de falar algo errado. Se atenha à Escritura. Ela é perfeita. Fale a palavra, pregue usando versículos que seja. Porque por mais dificuldade que eu tenha, por mais tímido que eu seja, por mais inseguro que eu seja, se eu me ater a pregar a palavra de Deus, não corro risco algum de estar falando algo errado. É a palavra de Deus. Você é apenas um transmissor dessa palavra. Porque Deus está conosco, nós não precisamos temer. Deus está conosco quando nós somos fiéis à sua palavra. Então cabe a nós sermos fiéis, conhecedores dessa palavra, e estarmos disponíveis, porque a hora é agora. Os primeiros cristãos, eles tinham uma mensagem. Jesus é o Salvador esperado. Felipe, como nós vimos, pregava esta mesma mensagem. E houve alegria quando ele chegou em Samaria. A igreja sempre teve essa mensagem e nós não podemos negá-la aos que ainda não a possuem. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar essa boa nova, porque a hora é agora. Nós precisamos pegar o Evangelho, essa boa nova, porque nós, como cristãos, sabemos que toda hora é hora de pregar o Evangelho, porque nós já temos a mensagem. As pessoas precisam ouvir e, acima de tudo, meus irmãos, porque Deus está conosco. É Deus que nos prepara. É Deus que vai adiante. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Devemos ter o nosso coração disposto a servir. Pode doer, pode ser o que for. É o que Deus nos manda. Devemos ser assim como Moisés. Eu não quero dar um passo onde Deus não esteja. E Deus dá essa mensagem para nós hoje, que nós precisamos levar o Evangelho.
Lembre-se disso todos os dias. E amanhã será a hora de pregar o Evangelho, depois de amanhã também, próximo mês e até a sua volta, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a tua missão, é a minha missão, é a missão da igreja. Talvez você entrou aqui também, sem saber o motivo, mas saiba que Jesus é o sentido para a tua vida. Procure o pastor, se você tem alguma dúvida, ele vai saber com certeza te ajudar, mas busque ao Senhor. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, voltar a lembrar e se motivar a testemunhar do Evangelho com a sua vida. Meus irmãos, lembra das pessoas que estão sedentas lá fora, carecendo de Jesus Cristo. É um tesouro que quanto mais você compartilha, mais você tem. Como é gratificante poder testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Como é maravilhoso ver que por mais dificultoso que seja o mundo, as pessoas se entregam e não querem saber de outra coisa. Agosto está começando, mês das missões. Busque saber o que aqueles missionários passam no campo, mas pergunta para eles quantos querem sair de lá. Por mais difícil que seja, estão testemunhando do poder de Deus ali. É o que nós precisamos fazer. Que você possa ser essa testemunha, que você possa pregar essa palavra, aqueles que estão próximos. Não deixe para depois. Que essa palavra realmente motive a todos nós. Quero só fazer mais uma oração com os irmãos, para que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus zeloso, um Deus de amor, é um Deus que nos ama tanto, ó Pai, que deixou a Tua palavra registrada para a nossa direção, para a nossa instrução, ó Pai, proteção, correção. É uma palavra tão preciosa, ó Deus, que nós possamos amá-la a cada dia mais. Quanto mais o mundo se levanta tentando nos calar, ó Deus, que mais nós possamos levar o Evangelho, que mais nós possamos falar e testemunhar desse amor, ó Pai. É um amor que transformou a minha vida, transformou a vida dos irmãos, é um amor que transforma, ó Pai. Que liberta dos vícios, liberta, ó Deus, pecadores do inferno, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, ó Pai. Que ela possa realmente ouvir a Tua voz e obedecer, ó Pai. Que a cada um de nós o Senhor ministre a todos os dias, que nós possamos Te buscar a cada dia mais, buscar a Tua presença, ó Deus, e testemunhar e compartilhar dessa Tua presença, do Evangelho vivo e verdadeiro que é Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conduzindo esta igreja. É o que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando o pastor vem aqui, eu só quero agradecer a oportunidade. É sempre um privilégio estar aqui em casa, onde nasci. Que Deus os abençoe. Amém, igreja? Então, amanhã, diante daquele cidadão, né, que Deus te colocar diante dele, vai falar, será que eu devo falar para ele da palavra de Deus ou não? O Espírito Santo vai falar, a hora é agora. Mas, Senhor, não sei o que falar. O Espírito Santo vai falar, já te dei a mensagem. Ele precisa ouvir e eu estou com você. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos cantar um hino. Nosso irmão Ismael. Está dando aula para as crianças. Vamos sem Ismael. A voz do
já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém.